O chat GPT te deixa burro? Cara, isso é uma discussão que eu tenho comigo mesmo, porque eu uso muito o chat GPT. Tipo assim, eu uso ele pra fazer código, pra me ajudar assim com ferramenta de pesquisa. Só que tá tendo muita discussão se o chat GPT te deixa burro ou não. Só que o que essa notícia mostra é que pegaram 60 estudantes, dividiram eles em 3 grupos, e nesses grupos, um poderia usar IA, usou o chat GPT, o GPT-4o. O outro grupo podia usar ferramenta online, podia pesquisar no Google, e o terceiro só podia usar o cérebro. Aí, essas pessoas tiveram que escrever uma redação e no final mediram a atividade cerebral dela. A idade dos participantes era de uma idade universitária, tinha 18 a 39 anos, e eles tiveram 20 minutos para fazer essa redação. O tema da redação era: devemos pensar antes de falar? Cara, na minha sincera opinião, eu diria que sim. Isso eu já falei muitas vezes coisas que eu não deveria ter falado porque eu falei sem pensar. Mas tá bom. Eles usaram um equipamento de EEG, ou falando melhor, é um eletroencefalografia. É isso mesmo? Eletroencefalografia. Isso, é isso mesmo. Essa notícia vem da Nature. Ela foi publicada dia 25 de julho, faz um pouquinho de tempo, desde que eu tô fazendo esse vídeo. E fez pela cientista da computação Natália Koshminha. Acho que é assim que fala, que estuda do laboratório de mídia do MIT em Cambridge. É assim, o resultado é óbvio. Quem usou ChatGPT teve menos atividade cerebral. Só que não sai ainda do vídeo porque tem coisa importante ainda. Olha só. Os alunos que usaram só o cérebro teve uma atividade mais forte na parte frontal do cérebro, que é a parte de tomar decisão. Algo interessante foi que quando perguntaram para os alunos sobre trechos da redação, eles conseguiram lembrar esses trechos certinhos sobre o que eles tinham escrito. E cara, isso é algo muito interessante porque eu consegui linkar isso com outra coisa. Eu passo projetos de programação e eu utilizo IA para esses projetos. Obviamente que eu não vou no Lovable ou no Cursor para fazer tudo para mim, eu vou escrevendo mesmo na mão. Geralmente eu faço só o back-end na mão e o front-end eu jogo pro ChatGPT mesmo fazer. Ou pro Cloud, que Cara, o Cloud tá apresentando um resultado bom, tá? Tá vendo um resultado muito bom pra fazer front-end. A IA faz front-end melhor do que eu, então eu deixo pra ela fazer. Uma coisa que eu tinha visto sobre isso foi que quando uma pessoa tinha que resolver algum problema de programação e ela utilizava a IA, ela não conseguia relembrar caso tivesse o mesmo problema no futuro. As pessoas que não usavam IA conseguiam lembrar como é que eles resolviam aquele problema. Cara, foi muito interessante isso porque bateu certinho. Aí eu falei sobre o primeiro grupo, né? O segundo grupo, que o que podia só usar o Google, teve atividade sim, mais do que o ChatGPT, só que foi em áreas relacionadas ao processamento visual e de memória. Cara, eu não consegui entender mais ou menos o porquê disso. Eu acho que talvez as pessoas olharam assim pela tela do computador, pela tela do celular e pesquisava ou tentava puxar na memória algo para pesquisar. E também a pesquisadora diz que nessa pesquisa observou indícios, tem que prestar bem atenção nessa palavra, observou indícios de que se uma pessoa começasse a escrever a redação com o chat GPT, depois tirasse o chat GPT dela, ela aumentava sim a atividade cerebral, mas não igual ao primeiro grupo de que usou sem nada, que usou só o cérebro. Não chegou igual. Tipo assim, aumentou, só que não alcançou o primeiro grupo. Tá, falando assim parece um pouco alarmante. Só que a própria pesquisadora diz assim: diz que não é um sinal de burrice ou de nenhuma estupidez, nenhum cérebro em férias. Porque, como eu disse antes, o sinal cerebral não indica inteligência. Indica que a pessoa teve mais esforço naquela atividade, como diz a pesquisa. E a pesquisa foi feita num curto tempo num período muito curto de tempo
e com poucas pessoas. Então não tem como comparar se o uso prolongado, tipo, de usar o ChatGPT, usar Gemini, se usar essas LLM em um longo período de tempo, se causa mesmo algum problema. Algo também mencionado na notícia que fala sobre a criatividade. Cara, tipo assim, eu tô terceirizando muito a minha criatividade pro ChatGPT. Realmente, quando eu preciso gerar algum prompt, alguma imagem, eu não penso no prompt, eu falo pro ChatGPT gerar o prompt pra mim e depois colocar pra IA fazer essa imagem. Então, realmente, mesmo na parte de criatividade, cara, eu tô ficando um pouco preocupado, eu preciso mais exercitar meu cérebro. Só que é assim, obviamente esse título foi meio clickbait, né? Porque o ChatGPT não deixa necessariamente você burro e também sempre quando aparece uma nova tecnologia, o pessoal começa a falar: "Ah, o ser humano vai ficar burro por causa dela". As pessoas falaram isso com o celular, falaram sobre isso com a televisão. Eu já ouvi falar também quando surgiu a Wikipédia, o pessoal falando: "Ah, ninguém mais vai procurar artigo acadêmico porque agora só vai pesquisar na Wikipédia". Ou também quando surgiu os Reels, o TikTok, que o pessoal fala: "Ah, isso te deixa burro". Só que, sim, diminui um pouco, eu acredito que sim, diminui um pouco a atenção, só que eu não vou ter autoridade pra falar sobre isso. Mas é uma notícia interessante, é bom que isso tá recebendo atenção de se o ChatGPT atrapalha ou ajuda. Eu acredito que os dois, ele pode tanto te ajudar como pode te atrapalhar. E cara, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é que se fica melhor eu colocar streamando a minha tela, colocar tipo assim, eu lendo a notícia, mostrando o ponto de cada parte da notícia, ou vocês preferem só deixar essa gameplay de Red Dead rodando aí assim de fundo? Fala aí nos comentários.